O programa Conversando Direito está discutindo sobre trabalho escravo com o Dr. Carlos Haddad, que é juiz federal, e o Dr. Marcelo, que é auditor do Ministério do Trabalho. Dr. Carlos, eu queria que o senhor enfatizasse para as pessoas fixarem a respeito do que é a consequência no âmbito penal para aquela pessoa que pratica o crime de escravizar alguém. As pessoas, elas talvez possam ter uma visão assim antiga de que escravidão envolve privação de liberdade. É preciso ter alguém acorrentado, sob grilhões, para poder caracterizar o crime. Isso é verdade em parte, porque o artigo 149 do Código Penal, que prevê o crime de redução à condição análoga de escravo, ele realmente estabelece: se você restringir a liberdade de locomoção de uma pessoa, mediante vigilância armada, retendo documentos, impedindo o uso de transporte, caracteriza o crime. Mas nós temos também uma modalidade de crime de trabalho em condições degradantes, ou um trabalho sob jornada exaustiva, que também caracteriza esse crime. E em ambas as hipóteses, seja com restrição à liberdade de locomoção, seja sem essa restrição, a pena vai ser de 2 a 8 anos, além da multa que é cabível. Certo. Doutor Marcelo, pela sua experiência, o que é que nós precisamos fazer, sociedade, administração pública, para reduzir esses casos de escravidão? Nós precisamos formar a consciência para aqueles que exploram o trabalho de alguém, de que submeter alguém a condições análogas de escravo não compensa, né? Até alguns anos atrás, era comum que empregadores escravizassem outro ser humano, né? Seja pela modalidade do trabalho forçado, seja pela servidão por dívida ou trabalho degradante, e ficava absolutamente impune. Então, era algo que compensava, né? Nos últimos 20 anos, o Estado brasileiro tem implementado uma série de iniciativas e de políticas exatamente para romper com essa impunidade, né, na exploração de alguém em condição análoga de escravo. E o que eu posso garantir com certeza é que hoje não compensa explorar trabalhadores como escravos, né? Aqueles que ainda insistem nessa prática nos dias de hoje pagarão caro, né? Qual é a multa aplicada pelo Ministério do Trabalho? A multa vai depender da quantidade de irregularidades praticadas, porque quando um empregador submete alguém à condição análoga de escravo, provavelmente todo o conjunto de direitos laborais estará sendo suprimido dessa vítima. Para cada uma das irregularidades trabalhistas, ao final haverá uma multa diferente, né? E com valores diferentes. Mas o que mais, vamos dizer assim, irá prejudicar este criminoso não são nem as multas do Ministério do Trabalho, né? É porque há uma série de medidas coercitivas que não se limitam ao Ministério do Trabalho, né? Por exemplo, a ação penal. Né? A ação penal tem efeitos drásticos, inclusive sobre a liberdade do criminoso, né? E o Ministério Público do Trabalho, junto à Justiça do Trabalho, proporá ação civil pública para que sejam as vítimas e o Estado indenizados pelo dano moral praticado, tanto contra o indivíduo, a vítima, mas contra toda a sociedade. Então, hoje vai ficar muito caro para aqueles que se aventurarem a explorar trabalhadores em condição análoga de escravo. É muito sério, não é? Sim. Doutor Carlos, o senhor tem um trabalho junto à Universidade Federal de Minas Gerais que estuda tráfico de pessoas e trabalho análogo a escravo, e tem uma clínica que faz análise sobre isso. Eu queria que o senhor falasse sobre esse trabalho que o senhor integra. Essa clínica, né, chama-se Clínica de Trabalho Escravo e de Tráfico de Pessoas. Ela foi inaugurada aí recentemente, há menos de um mês, e está sob minha coordenação e coordenação da professora Lívia Miralha na UFMG. Nós contamos lá com 8 estudantes de graduação, mais 2 estudantes de pós-graduação, e o objetivo dessa clínica é fornecer assistência jurídica às vítimas do crime de trabalho escravo, de redução à condição análoga de escravo e ao tráfico de pessoas. A clínica, ela se espelha num conceito da Universidade de Michigan, que talvez seja um pouco diferente das divisões de assistência judiciária que normalmente nós temos nas faculdades de Direito no Brasil. Além da questão da assistência, né, da atividade de extensão que a clínica presta à população, nós temos uma atividade de ensino, ou seja, foi criada uma disciplina na grade curricular da Faculdade de Direito para dar treinamento aos alunos sobre como entrevistar vítimas, interrogá-las, elaborar peças processuais, ou seja, fazer tudo que um advogado
deveria estar apto a fazer na defesa de pessoas que estão numa situação de extrema vulnerabilidade. E, além disso, tem também um aspecto da pesquisa, porque nessa clínica nós procuramos ver o problema, né, do tráfico e do trabalho escravo como uma questão acadêmica também, né? Olhar essa realidade crua sob o viés da pesquisa, para tentar propor soluções, né, pensar mecanismos para melhorar, né, a repressão, o combate, dar uma maior assistência às vítimas. Então, inicialmente, a clínica atua dessa maneira, prestando assistência jurídica às vítimas. Parabéns, um trabalho extraordinário, magnífico, muito importante. Mas, doutor Marcelo, como fazer se alguém que está nos assistindo tem dúvidas se está sendo submetido a um trabalho escravo ou percebeu que existe uma situação em que pessoas estão submetidas a essa condição? Como essa pessoa deve proceder? Na dúvida, denunciar, né? Porque mesmo, Onde? Sim, porque mesmo que não seja uma condição análoga de escravo, ela estará tendo suprimidos importantes direitos trabalhistas, né? A denúncia ela pode ser feita junto ao Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho possui capilaridade em todo o Estado, né? E através de suas gerências, tem plantão fiscal que pode receber diretamente os denunciantes, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, as organizações da sociedade civil como um todo, o sindicato, organizações de direitos humanos, né? O padre mais próximo, o pastor mais próximo, enfim, peça socorro para quem aquela vítima tem um mínimo de confiança, seja uma instituição ou outra pessoa, né? Ou então, se não for uma vítima, mas passar por uma fazenda, ver alguém em uma condição que ele imagina que possa ser de escravo, ou mesmo entrando em uma fábrica, vendo alguém em uma situação que possa ser assim, denuncie. O importante é que a sociedade repila esse tipo de comportamento e chame o socorro daquelas instituições que têm a obrigação de fazer a correção e a fiscalização. Certamente deve haver mecanismos de atração dessas pessoas. Como que são esses mecanismos? A pessoa pode acreditar em tudo aquilo que está sendo oferecido a ela? Como que é isso? Normalmente ela não pode, mas ela acaba acreditando, né? E acaba por quê? Porque o perfil das vítimas de trabalho escravo é das pessoas extremamente pobres e vulneráveis, né? Então, quando a pessoa está muito aflita para sustentar a si e sua família, ela mesmo desconfiando da proposta, ela acaba aceitando. Porque os trabalhadores, por mais humildes que sejam, eles sabem quais são os seus direitos. Mas, às vezes, a condição econômica, a condição de vida, os obriga a aceitar propostas que até mesmo eles desconfiam. Mas o que nós sempre orientamos os trabalhadores, quando libertamos essas vítimas, é para que realmente desconfiem, às vezes até aceitem, mas já deixem engatilhado com a família. Hoje as comunicações são tão mais fáceis, não é verdade? Uma possibilidade de pedir o socorro quando, vamos dizer assim, a situação ficar difícil lá na prestação do serviço, né? Porque, ainda estando no curso da prestação do serviço, é sempre rápido e possível que o Estado, através da fiscalização e dos outros entes estatais, possa ir lá e dar socorro a essas vítimas. Existe uma correlação, doutor Carlos, entre tráfico de pessoas e trabalho escravo? Sim. Na verdade, o tráfico de pessoas, se nós formos ver dados mundiais, né, a ONU já levantou e disse que 85% desse tráfico de pessoas é para fins de exploração sexual. Resta um menor percentual que seria para remoção, transplante de órgãos e também para exploração laboral. Então, assim, no tráfico de pessoas, no fim da cadeia, haverá provavelmente uma exploração. E essa exploração, ela será ou sexual, ou laboral, ou mesmo corporal, relacionada, né, à retirada e extração de órgãos. Certo. E existe um fluxo, digamos, do Nordeste para o Sudeste, doutor Marcelo? Sim, existe. Ele já foi maior no passado, não é? Com todo o crescimento econômico das últimas décadas do próprio Nordeste, esse fluxo diminuiu um pouco, né? Mas, de qualquer forma, ele ainda se mantém, né? Por exemplo, hoje nós enfrentamos um crescente identificação de trabalhadores na área da construção civil e, na maioria das vezes, as vítimas são ou pessoas do Norte e Nordeste ou então pessoas do próprio Norte de Minas, né? Normalmente, as vítimas de trabalho escravo, elas são aliciadas, né, em regiões de maior pobreza.
né? E são aliciadas por gatos, por intermediários que levam promessas enganosas, né? E onde estão as pessoas com maior pobreza, seja aqui no estado de Minas, no Vale do Jequitinhonha, ou seja, nos estados do Nordeste e do Norte, né? Preferencialmente, essas são as vítimas. Certo. Então, para terminar o nosso programa, eu gostaria que cada um dos senhores deixasse uma mensagem para aquela pessoa que está nos assistindo lá nos rincões. A Canção Nova chega a todo o Brasil e que tem uma oferta de emprego muito atraente. O que ela deve fazer para se precaver e evitar que ela seja escravizada, doutor Carlos? Muitas vezes a necessidade fala mais alto do que a razão, né? Mas assim, sempre é bom desconfiar de propostas milagrosas de emprego. É sempre bom deixar contato, né, para onde está indo, com quem vai ficar, para poder manter o vínculo, né, e não ficar assim desaparecido num local distante, né, incomunicável. Então, assim, é difícil, dado a qualidade das vítimas, pessoas, né, numa situação de vulnerabilidade, impedi-las que aceitem esse tipo de trabalho. Mas o que eu posso dizer também é o seguinte: em havendo a prática do crime, haverá uma clínica de trabalho escravo e de tráfico de pessoas na UFMG, que está à disposição para dar uma assistência jurídica na área civil, na área trabalhista, até mesmo na área penal, caso essa vítima precise, né, de um apoio jurídico, né, para ou se reinserir na sociedade ou para poder melhorar um pouco a condição de vida em que ela se encontra. Doutor Marcelo. Eu recomendo aos trabalhadores que desconfiem sempre, né? Quando a proposta for muito boa, como se diz popularmente, e quando a esmola é muito, o santo desconfia. Não é verdade? Então, é sempre bom desconfiar, mas tem uma maneira de saber se a oferta tem alguma seriedade ou não. Hoje, qualquer empregador que vá contratar um trabalhador fora do seu município de origem para prestar serviço distante, ele já tem que fazer essa contratação lá no local de origem, já tem que assinar a carteira. Então, se chega lá um aliciador, não vamos assinar a carteira quando chegar lá na empresa e tal, é bom desconfiar. É bom desconfiar e, como disse o doutor Haddad, deixe os contatos, fique de antenas ligadas. Certo. Agradeço muito a participação dos senhores. Muito obrigada. Obrigado. Bom, acabamos o programa. Até o próximo programa Conversando Direito.